temos que fazer dieta a vida inteira para ser saudáveis? Essa é a percepção que muita gente tem, né? Muita gente se pergunta, me pergunta e se pergunta se tem que ficar... Deixa eu botar outra orelha aqui. Se tem que ficar a dieta para ter saúde. E eu sempre acho essa pergunta curiosa, né? Porque comer é um ato essencial, é um ato de nutrição, de prazer, até de convívio social, de você alimentar os outros, alimentar teus filhos, é uma coisa que você passa afeto, passa... né, obter os nutrientes necessários para a vida, etc. E nós transformamos isso, conseguimos transformar isso numa coisa, dar uma conotação, uma coisa meio dolorida, né? Meio dieta, privação, escolher praticamente entre o prazer e a saúde, ou escolher entre o fazer o que quer, ou, digamos assim, ter o corpo que quer. E está tudo errado, né, gente? Está tudo errado. Imagina uma coisa que é fundamental, porque comida, quer dizer, depois de respirar, né, ou vai junto, já vai junto. Se você não respira, morre. Se você não come, morre. Então, não tem muita negociação aí. A gente pode discutir muito sobre os estilos, sobre os horários, sobre a maneira, sobre o quanto, sobre a quantidade, sobre a caloria. Mas a gente não pode... tirar o ato de comer, que é essencial à vida, porque é a maneira que o nosso corpo vai obter os nutrientes necessários para a sobrevivência. Então, por que ficamos nesse maniqueísmo, né, nessa dicotomia do bom e o ruim, do certo ou errado, e de praticamente ter que virar uma escolha onde você é magro e passa fome, ou você come o que quer e acaba desenvolvendo doença. Então imagina o caos que nós conseguimos criar na nossa vida com um ato tão essencial quanto o ato de comer, né? E a gente come tudo errado de talvez 50, 60 anos para cá, não faz tanto tempo assim, né? Sendo que a grande bagunça na alimentação humana tem 40 anos, dos anos 80 para cá, nos 90, a epidemia de obesidade já tinha explodido, já tinha tomado conta do planeta. E a partir daí vamos degringolando, temos uma autêntica pandemia, que eu sempre falo, já estava aí quando a pandemia viral chegou, né? De diabetes, de sobrepeso, de doenças associadas, daquelas doenças todas que a gente já fala, né? Hipertensão, colesterol elevado, triglicerídeos alterados, diabetes, enfim, e aí vem todos aqueles, a mais, né, todos aqueles de enxaqueca, de rinite, de alergia, de dores articulares, de gota, enfim, tudo causado por uma alimentação bagunçada, né? E por que nós ficamos nessa dúvida sempre do que comer, e quanto comer, e como comer, para se permanecer saudável, e como fazer isso de uma maneira que não nos dê essa sensação de privação, né? A Rosane está perguntando aqui quanto tem que comer de proteína, quanto tem que comer de quantidade. Está vendo um pouco, Rosane, essa mentalidade restritiva, onde a gente tem que pesar e medir e contar. É que esse nosso hábito alimentar completamente equivocado está nos levando. Quer dizer, o que está acontecendo? Nós não estamos mais em contato com a fome, com a sensação de fome, aquela sensação de estômago vazio, de barriga roncando, que o corpo produz, né, com um estímulo um pouco desagradável para te obrigar a comer, para obter os nutrientes necessários, quer dizer, macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras, e micronutrientes, vitaminas e minerais. Essa sensação de fome real, de fome, eu diria ancestral, né, a fome que está ligada ao nosso instinto de sobrevivência, foi totalmente substituída
por uma vontade quase que constante de comer. Estou sempre com vontade de comer um biscoitinho, quero beliscar alguma coisinha, eu quero tomar um drinkzinho. Estamos sempre exercendo a vontade de muito mais do que a necessidade de, né? A fome real, aquela necessidade onde você 1 ou 2 vezes ao dia teria que se alimentar para continuar em pé, para continuar trabalhando, porque o nosso metabolismo funcionasse. Isso foi substituído por um contínuo capricho, uma contínua vontade de alguma coisinha gostosa, preciso de um docinho, ai, eu estou assim, querendo alguma coisinha gostosa. Quem nunca falou isso, né? Né? E olha como isso é uma coisa muito recente, porque você só tem essa mentalidade, né? Outro dia teve uma pessoa, já acho que eu já comentei isso aqui, que falou que se eu não comia pão e não bebia cerveja, que a minha vida devia ser muito triste. E eu achei engraçado essa colocação, porque eu falei, cara, que pobreza, né? Se você acha que o pão é cerveja e que define uma vida feliz, realmente está faltando alguma coisa aí, né? Porque, tudo bem, lagosta, champanhe e caviar, vai lá, mas pão e cerveja, pelo amor de Deus, né? E outra coisa que eu tenho observado muito é que se eu falo de comida lixo, tem várias pessoas que vêm assim já com um bando de pedra em cada mão. Não se fala assim de comida porque tem gente que passa fome, porque tem gente que não sei o quê. E eu acho que a gente primeiro tem que estabelecer uma diferença fundamental entre o que é comida, o que é nutritivo, o que é alimento, o que vem da natureza, o que vai entrar no nosso corpo para interagir da maneira adequada com as nossas células, e o que são produtos comestíveis industrializados, que entram para dentro basicamente com o único intuito, que é provocar um estímulo absurdo de sabor, de todos os sabores, sal, azedo, açúcar, glutamato monossódico, enfim, para estimular todas essas papilas gustativas e transmitir um impulso de sabor para o cérebro que vai fazer com que isso se torne irresistível, né? Então, o produto comestível industrializado, que eu me recuso a chamar isso de comida, porque você vai procurar lá e lá não tem nutriente, é uma coisa para encher o bucho e, sobretudo, para encher esse sentido do gosto, para saturar as nossas papilas gustativas com esses sabores artificiais, com esses sabores artificialmente combinados para tornar esse produto irresistível. Então, eu não acho, eu estou comendo cabelo aqui, eu não acho que isso seja comida. Pessoas que fiquem ofendidas, me desculpem, mas, claro, vivemos numa sociedade capitalista, onde tem gente que tem fartura e tem gente que passa fome. Eu acho que a gente não tem que se desviar do real significado das coisas, que já aí vem um pouco aquele negócio de interpretar o que você está ouvindo, o que você está lendo, né? Para puxar a brasa para a sardinha, ou do politicamente correto, ou do politicamente incorreto, sei lá, hoje em dia os ânimos estão muito exaltados, né? E as pessoas já levam tudo rapidamente para a área da agressão. Então, gente, estou comendo cabelo direto. Agora foi. Então, mais uma vez, vamos fazer uma diferença entre o que é comida, entre o que é alimento, entre o que é nutritivo e o que é produto comestível, quimicamente manipulado para torná-lo irresistível, que somente vai, aliás, não vai, porque ele é desenhado para nunca encher a tua necessidade, para nunca te satisfazer, para sempre te deixar querendo mais. Quer dizer, a comida com densidade nutricional, a comida nutritiva, a comida de verdade, a carne, o peixe, o frango, os legumes, as verduras, você vai sentar, vai comer, até ficar satisfeito, vai levantar da mesa e só vai pensar em comer daqui a um tempo X. Aí vai depender muito do teu gasto metabólico, vai depender, enfim, do quanto você comeu, mas você vai ter um prazo grande, 4, 5, 6, 12 horas, onde você não vai sentir fome. Os produtos comestíveis industrializados são feitos exatamente para você perder a noção de saciedade. Então você está o tempo inteiro com vontade de beliscar, de comer um docinho, de comer alguma coisinha gostosa, você revira a casa toda e se não tiver nada lá apetecível, açucarado,
manipulado o suficiente, você vai botar teu chinelinho, vai descer na padaria, vai chegar no mercado para comprar a porcariazinha que vai satisfazer momentaneamente esse desejo por uma coisinha que você chama de gostosa, né? E daqui a meia hora, ou 1 hora, ou 2, ou no dia seguinte, você vai repetir esse mesmo ato, quase que inconscientemente, porque aquilo não foi feito absolutamente para saciar, nem para nutrir, foi feito para fomentar um vício. Por quê? Porque cliente viciado dá mais dinheiro, não é verdade? Se você compra alguma coisa para satisfazer simplesmente a tua necessidade nutricional, você vai dar uma passadinha na feira uma vez na semana, vai carregar aquelas coisas, vai chegar para casa, você não vai encher um carrinho do supermercado de refrigerante, de biscoitos, de pãezinhos, de bisnaguinhas, de balinhas, enfim. Eu me surpreendo até hoje, eu julgo, claro, o carrinho dos outros, né? Eu vou no supermercado e fico lá olhando torto para as pessoas para ver se tocam, só que não, né? E, gente, é inacreditável que as pessoas chegam a colocar no carrinho do supermercado. Às vezes você uma compra imensa, aquele carrinho dos grandes cheio e não tem nada que preste lá, né? Então, para a gente entender se a gente tem que fazer dieta a vida inteira para se manter saudável, tem que fazer dieta a vida toda para se manter magro, eu acho que a primeira coisa é a gente separar o que é comida e o que é produto comestível industrializado. Então, se você já abre mão dos produtos comestíveis industrializados e começa eu acho que quando a gente fala de reeducação alimentar, a gente tem que interpretar a coisa como um recondicionamento do paladar, porque o paladar que está submetido a esses estímulos constantes de sabor, até esses sais, esses condimentos prontos. Repara, todos têm glutamato monossódico. O glutamato monossódico é uma coisa que estimula muito a percepção do umami, né, que é um sabor que praticamente pega o paladar todo, que está presente na carne, que está presente nos cogumelos, mas quando vem num sachêzinho de macarrão instantâneo ou num sal desses que se chama nesses temperos prontos, vem em uma quantidade muito maior e naturalmente o estímulo de sabor é muito maior. Então, se você acresce qualquer coisa dessa já na comida caseira, também vai comer mais do que se você tempera com sal, com ervas, sei lá. Tô falando aqui porque aqui tá meio hortinha, né? Então você põe lá manjericão, orégano, tomilho, né? Faz um ensopadinho de carne lá com bastantes ervas, então fica uma coisa deliciosa, mas aquilo vai saciar a tua fome e você não vai se atirar naquela panela 7 vezes durante o dia, como você provavelmente vai fazer com um pacote de biscoito, com salgadinho, qualquer Cheeto, Dorito, Fandango, enfim, essas coisas, né? Isso não vai te saciar jamais a fome, vai te estimular muito mais a vontade de comer. Então, que tal, em vez de ficar com essa conotação, querendo a dieta, querendo a fórmula, né? As pessoas dizem, você passa a fórmula? A gente passa de qualquer coisa, né? A gente faz, na hora de fazer medicação para tratar uma compulsão alimentar, para tentar suprir eventuais carências, né? As pessoas ficam muito se remetendo àquelas fórmulas que aqui no Rio de Janeiro chamavam do Dr. Caveirinha, né? O Dr. Caveirinha era um médico que tinha na cidade de Niterói e fazia aquelas fórmulas com anfetaminas, diurético, laxante, antidepressivo, hormônio tiroidiano, botava lá até cadastro de bota e a pessoa ficava pilhadaça, sem fome, saía dando pulo, não dormia, mas emagrecia, né? Então a gente tem que ter um conceito um pouco mais fisiológico da coisa. É óbvio que as pessoas falam, você faz alopatia? Lógico que eu faço alopatia, né? Eu tenho especialidade em clínica médica e cardiologia, eu sei, digamos assim, manejar um receituário, mas quando a gente fala de alimentação, eu acho que o caminho tem que ser outro. Ou se usar qualquer tipo de remédio para inibir ou para tratar a saciedade, para tratar a compulsão, a gente tem que ter sempre o foco, que o foco não é o remédio para emagrecer, porque o remédio para emagrecer não existe. Existe remédio que pode te ajudar a diminuir a vontade de doce, que pode te ajudar a diminuir a fome. Mas o foco é você modificar a maneira que você se alimenta, porque senão na hora que aquele bloqueio
que o tal remédio provoca, na hora que faltar, você vai voltar com a compulsão toda se você já não aproveitou o efeito dessa substância para reeducar o teu paladar, para se acostumar a fazer as coisas de outra maneira, né? Então, em vez de pensar em contar calorias e quantidades e quantas gramas, e se isso vai fazer mal ao rim, e se isso vai fazer mal ao fígado, a gente escuta muita asneira, né? Até, infelizmente, alguns profissionais eu já ouvi dizer que fígado gorduroso a pessoa não pode comer gordura e continua comendo açúcar que nem um doido. E o que faz o fígado se entupir de gordura é exatamente porque ele é obrigado a transformar aquele excesso de açúcares da alimentação em triglicerídeo e vai se lambuzando, vai sofrendo de uma camada de gordura que daqui a pouco vai alterar as enzimas hepáticas, vai deixar esse fígado em sofrimento, né? A Paula está perguntando por que só devemos comer raízes de vez em quando. Então, eu fiz um post que eu coloquei isso, né? Coma raízes de vez em quando. Porque eu sei que o público que me segue, as pessoas que me seguem, são pessoas, a maioria delas tem um grupo que é pessoas enfim, que gostam do assunto e gostam de se informar, mas a maioria, como a maioria da nossa sociedade, quer emagrecer. Por quê? Porque 75% da nossa sociedade está acima do peso. Por quê? Porque nós estamos sendo viciados em comida, e tem já várias gerações aí que vem sendo, né, essa história tem mais de 40 anos, tem pelo menos 2, 3 gerações que estão sendo condicionadas desde a infância, desde o primeiro mingau, desde o primeiro danoninho, desde o primeiro leite enriquecido com Deus sabe o quê, desde o primeiro refrigerante, do primeiro brigadeiro que colocaram na boca. Essa geração está sendo viciada desde a infância. Então, diferentemente das pessoas que são criadas ou por razões étnicas, sei lá, são tribos que moram na floresta, ou porque tem os pais mais naturebas e que cuidam mais da alimentação. A pessoa que quando na infância é alimentado somente com comida, essa pessoa poderá comer doce, essa pessoa poderá, enfim, mas primeiro não vai gostar tanto, porque o paladar dela já foi educado na comida de verdade, e segundo, não vai ter dificuldade para voltar à alimentação boa, né? Aquela pessoa que está acostumada a matar a sede com água, o refrigerante não vai matar a sede. Então, por isso que eu sempre friso na importância de você dar a alimentação certa para as crianças, porque é um fraquíssimo favor que se faz com a permissividade com comida, com produto comestível com as crianças, né? Quer dizer, você vai fazer low carb, vai fazer cetogênico porque precisa emagrecer, quer ser fitness e teu filho está comendo biscoito? Não faz sentido isso. Quer dizer, você vai provocar nele, corrigido e aumentado, o sofrimento que você está passando, porque para ele vai ser pior. Por quê? Porque esses produtos cada vez ficam mais sofisticados, começam a ser consumidos numa idade mais cedo. Então, depois para essa pessoa se acostumar a comer direito, repara como é difícil, né? Como se polemiza sobre isso, como se fala, como se discute, como as pessoas ficam com a sensação de serem privadas de alguma coisa, quando você simplesmente fala assim, não come coisa que vem empacotada, come comida de verdade, mas nunca mais, mas eu não vou poder, mas meu pãozinho de manhã, mas meu biscoitinho da tarde, mas meu refri, mas a minha cerveja, quer dizer, é uma coisa que as pessoas ficam assim com a sensação dolorosa de privação, por conta de comer coisas que 100 anos atrás não existiam, 70 anos atrás não existiam. A humanidade inteira veio, né, desde sempre comendo comida. E de 4 gerações para cá, nós, meu Deus, vamos morrer se não temos o docinho depois do almoço, se não temos o refrigerante, se não podemos tomar cerveja. Então, repara como a gente distorce as coisas, criamos um problema que agora nos deixa doentes, nos deixa escravos do vício, porque na realidade estamos viciados em produto comestível, industrializado, acrescido de coisa. Então, em muitos lugares te olham como se fosse uma ET, porque o senso comum, o lugar comum, é se entupir de porcaria pelo prazer de se entupir de porcaria. Porque eu sempre faço, sempre volto. Outro dia até
ficamos falando do paradoxo evolutivo aqui com o Dr. Marcelo, e ele mencionou os livros, eu tinha um que eu não tinha lido, já corri para ler, que é a História do Corpo Humano. Gente, a comida, quer dizer, teve várias coisas que determinaram o fato de nós descer das árvores, né? Porque aqui descemos dos macacos, mas por que num determinado momento, claro, isso não aconteceu de repente, né? Não teve um macaco e uma macaca que de repente tiveram filhinhos e viraram Homo sapiens. Foram milhões de anos de evolução, tendo que esses primeiros hominídeos têm 6 milhões de anos, 4 milhões de anos, né? E a nossa espécie, Homo sapiens, é uma coisa bem mais recente, tipo 1 milhão por aí, né? Ou até menos, dependendo dos autores, né? Isso está discutido. Então, o que determinou basicamente a nossa evolução como espécie, o fato de nós se nos transformarmos numa espécie diferente de bípedes, porque nós somos o único mamífero que anda em 2 pernas, quer dizer, os macacos às vezes andam, mas não andam muito ligeiros, né? Nós somos os únicos. Por quê? Porque algum macaco começou a levantar para pegar as frutinhas mais lá em cima. E daqui a pouco, quando começou a faltar comida, porque a evolução sempre se faz na dificuldade, não se faz na abundância. Quando você tem um monte de coisa para comer, está num vale fértil e tem caça e tem comida, não há evolução, não há mudança evolutiva para sobreviver. A evolução é sempre ligada à sobrevivência, né? Sobrevivem os mais fortes, os melhor adaptados, ou enfim, ou as populações, né? Como o Dr. Marcelo frisou, que o que se adapta não é o indivíduo, mas é o grupo. Mas enfim, então, uma das coisas, basicamente, quer dizer, uma delas foi a capacidade de sintetizar a vitamina D, que foi deixando quando os climas mais frios, conforme as migrações humanas iam subindo para o norte, iam saindo da África e indo para regiões mais frias, os indivíduos com menos melanina tinham mais facilidade para sintetizar vitamina D. Então, foi fazendo com que as populações fossem ficando gradativamente mais claras. Então, isso foi uma das razões evolutivas onde a gente ficou de cores diferentes, né? Ou estaturas diferentes também, dos orientais para os ocidentais, porque tive mais carne ou mais peixe ou menos, enfim, dependendo. A dieta foi muito, muito, muito significativa na evolução das diferentes etnias, né? Dos diferentes grupos humanos, mas sempre como condicionante básico da evolução. Então, nós fomos fazendo mudanças adaptativas, né? Desde que o primeiro hominídeo ficou em pé para pegar as frutinhas mais lá em cima, e a partir daí os indivíduos mais dotados para ficar em pé começaram a ter mais facilidade para sobrevivência, e aí por muitos e muitos e muitos anos de tentar catar a forma do quadril, e aí o encaixe do fêmur começou a modificar, e as pernas começaram a ficar mais compridas, e por aí vai, até que viramos bípedes definitivamente, né? Sempre atrás de comida. Então, nós fomos fazendo mudanças adaptativas para sobreviver como espécie. Isso foi acontecendo no decorrer da história da humanidade, né? Dos coletores-caçadores, que, mal que pese a determinadas, enfim, o que se acredita é que o consumo de proteína animal fez com que os nossos cérebros ficassem maiores. Isso, hoje em dia, obviamente, as pessoas que têm uma filosofia vegetariana seguramente vão discordar, mas é isso que a antropologia fala, né? Não estou falando opinião aqui, estou falando o que eu li a respeito, né? Então, a gente incorporou a proteína animal como espécie, estou dizendo mais uma vez, não como indivíduo, mas como espécie. Na hora que aprenderam a cozinhar os alimentos, na hora que veio a descoberta do fogo, ficamos mais fortes ainda, porque a gente permitiu obter nutrientes e comer coisas que em cru eventualmente não se poderia. Veio a primeira revolução alimentar, que foi a revolução agrícola, onde as pessoas aprenderam a plantar, né, sobretudo grãos, gramíneas, cereais, e eventualmente plantar qualquer coisa, pegar os animais em cativeiro, e aí a comida começou a ficar mais farta, porque estava lá, você só tinha que eventualmente abater um animal ou colher alguma coisa, você não precisava ficar atrás de comida o tempo inteiro. Então nós fomos fazendo adaptações evolutivas para ficarmos mais fortes como espécie, e isso trouxe
alterações sociais, as pessoas começaram a se reunir em grupos, a virarem grandes cidades e tal. Só que toda essa adaptação evolutiva de 70 anos para cá, as tentativas de adaptação que o nosso corpo está fazendo perante essa grande mudança que a gente fez a primeira revolução alimentar, foi a revolução agrícola. 10 mil anos atrás, 12 mil anos atrás. Agora, a revolução do produto alimentar, do produto comestível industrializado. Então, toda a tentativa de adaptação que o nosso corpo faz, em vez de trazer mais possibilidade de sobrevivência, né? Até porque veio uma mudança imensa em menos de 80 anos, quer dizer, isso evolutivamente não é absolutamente nada. Estou falando de uma evolução que levou milhões de anos, desde os primeiros hominídeos, desde os australopitecos, né? E de repente em 40, 50, 60 anos nós passamos de comer comida, de comer o que a terra dava, de comer o que obtínhamos da caça ou do abate de animais, a comer umas maçarocas cheias de aditivos, cheias de açúcares, cheias... Então, o nosso corpo tenta se adaptar, tenta desesperadamente se adaptar. Como? Primeiro, excesso de açúcar na alimentação, excesso de doces, excesso de aquela coisinha gostosa que você sai catando o dia inteiro pela casa, o refrigerante que você toma achando que vai matar a sede e a única coisa que faz é dar mais sede porque além de ter muito açúcar, tem muito sal e ácido fosfórico, enfim, aquela desgraça. O que o teu corpo faz? Primeiro tenta retirar essa enxurrada de glicose que entrou na corrente sanguínea, que todo mundo sabe que glicose muito alta é tóxica, né? E como tentar retirar? É aumentando muito a insulina. O que acontece é que o teu corpo não foi feito para fazer essas enxurradas de insulina que você obriga o teu pâncreas a segregar cada vez que vai na despensa, na gaveta da cozinha ou desce para o mercado para comprar essa besteirinha ou sai para comer uma pizza ou se enche de cerveja ou de refrigerante. Simplesmente o nosso corpo não foi feito para isso. Não adianta espernear, dizer, mas eu quero. Você pode até querer, mas você está contrariando a natureza. E tem uma coisa, eu não sei se você quer ou te levaram a querer porque te induziram ao vício, né? Eu gostaria de deixar essa reflexão aí. Será que eu quero mesmo? Ou me levaram a querer? E como nos levam a querer qualquer produto, porque nos inundam de propaganda, porque nos inundam de publicidade, e você quer muito aquela bolsa, aquele sapato, aquele batom, E realmente agora, por exemplo, a gente ficou uma pancada de meses aí trancado na pandemia, quando saí de máscara, então você vê que aquele batom não fazia tanta falta assim, porque ninguém vai ver mesmo, e se ninguém vai ver, para que você vai colocar, né? Então você repara que é tudo muito, muito relativo, né? Aí, eu estava falando da tentativa de adaptação que o nosso corpo faz. Então, a primeira coisa que ele faz é fazer esse pico de insulina para tentar retirar essa glicose toda que entrou cada vez que você comeu o docinho, a besteirinha, tomou refrigerante, etc. E faz o que com essa glicose? Nosso corpo, como o nosso corpo de sapiens depilado não foi feito para comer essas quantidades de açúcar, nós armazenamos o excesso de energia sob a forma de gordura. Então, o que o fígado faz, coitadinho? Aquele figadinho que depois fica também todo cheio de gordura. Transforma isso em triglicerídeo e manda para dentro das células gordurosas. Então, claro, engordamos. O engordar não é uma sacanagem da natureza, é uma tentativa de resposta adaptativa, né? Outra coisa. Aí essa gordura faz o quê? Começa a ficar lá acumulada, e insulina todo dia, pico, até que tem uma hora que essas células não mais reconhecem. Tudo o sistema degringola e as células ficam resistentes à insulina. Pronto, na hora que você está resistente à insulina, que as suas taxas de insulina já estão lá em cima, porque muitas pessoas tentam ficar sentadinhos, fazem o exame de sangue a cada 6 meses, comendo um monte de besteirinha, gordinho, acima do peso. Não, mas está tudo bem, porque a minha glicose está em 90. Não, se a tua insulina já está acima de 10, você já está no caminho da diabetes. Então é bom parar, e parar logo. Não espera a coisa se instaurar, porque quando você espera porque o que acontece? Tanta insulina o dia inteiro sinalizando para as células, tem uma hora que as células ficam resistentes. Quando você desenvolve resistência à insulina, você vai
já está no diabetes, já não é uma questão de ficar esperando mais, já chegou lá. Hemoglobina glicada em 5,9, 6,1, a glicose total, a glicose basal só vai aumentar depois disso, mas você já está diabético, as suas células de gordura já estão segregando citoquinas inflamatórias, você já está globalmente inflamado, então todos aqueles problemas de enxaqueca, de rinite, de dores no corpo, de cansaço, já estão acontecendo porque você já está inflamado, no que a gente chama de inflamação subclínica. Subclínica por quê? Porque você não está vermelho quente, né? Como é a inflamação vermelho quente e dolorido, mas você está cansado, os seus marcadores estão alterados. Então, está resistente à insulina, inflamado. E tudo isso é uma resposta que, repara o que nós conseguimos fazer até com a nossa própria capacidade adaptativa para a evolução. Nós conseguimos bagunçar até isso. Porque de 40, 50 anos para cá, todas as tentativas de mudança adaptativa viraram doença. Tudo que levou a nossa espécie a ir fazendo pequenas transformações de quadrúpedes, virarmos bípedes, de herbívoros que atiravam caca uns nos outros lá do alto das árvores, virarmos sapiens. Todas essas modificações adaptativas que foram acontecendo sutilmente ao longo de milhões de anos, de repente nós conseguimos que toda essa nossa capacidade de adaptação esteja gerando doença, porque é rápido demais, porque é intenso demais, e nós somos só ser humaninho, nós somos só sapienzinhos, não somos super-homens, não somos super-heróis, né? Nós somos gente com um corpicho que funciona muito bem quando você trata adequadamente dele, mas nós estamos sobrecarregando todos os nossos sistemas de uma maneira tão oposta da natureza, tão fora do controle dos nossos próprios sistemas adaptativos, que estamos conseguindo fazer com que isso vire doença. Aí depois vem a pergunta, tenho que fazer dieta para manter a saúde? Tenho que fazer a dieta da sopa, a dieta do coração, a dieta dos 7 dias, a dieta do coisa... Se o teu objetivo é pequeno, se o teu objetivo é ser madrinha de casamento e perder 3 quilos para ir no casamento da prima ou da sei lá de quem, e ser madrinha, colocar aquele vestido apertadinho, montar a traveca toda, botar aquela maquiagem estranhíssima, se o teu objetivo é pequeno assim... Oi, Regina, eu vou gravar assim. Então, se esse teu objetivo é pequeno assim... Faz a dieta da sopa, faz a dieta do coração, faz a dieta da alface, faz a dieta do pãozinho francês sem miolo. Mas se você tem um objetivo maior, se você quer ter mais e melhor vida, se você não quer ser uma pessoa doente aos 40, 50 anos de idade, uma pessoa que não consegue mais correr, que não consegue mais pular, que não consegue mais dançar, que tem dores crônicas, que toma 3, 4, 5, 6 comprimidos por dia. Se você não quer isso, você tem que fazer uma modificação mais profunda, você tem que se perguntar, gente, eu quero nutrir meu corpo, eu não quero mais me entupir de porcariazinha por aquele prazerzinho imediato. Porque essa vontade também daí passa, né, gente? Você fala assim, você come tudo, é que nem a pessoa que achava que eu não sou feliz porque não bebo cerveja e não como pão. Gente, contanto que não me dê intolerância à lagosta, eu estou feliz da vida. Eu não tenho intolerância à lagosta, não tenho intolerância a filé mignon, nem a um bom vinho, nem a champanhe. Então a minha vida está muito bem, obrigada, nesse sentido pelo menos, né? Mas eu quero fazer que nem meu paizinho, que chegou aos 101 anos e até os 98 andava de bicicleta. Eu, sabe, não quero me conformar com menos. Por mais que claro que pode ter acidentes de percurso, que todos nós podemos ter, podemos ir lá pegar uma Covid, pegar um câncer, pegar alguma coisa, mas pelo menos da sua parte, faça a sua parte. O destino vai te dar o resto, claro, né? Que nem tem um imbecil de um jornalista que falou hoje assim, que com a Covid só morreu quem tinha que morrer. Morrer temos todos, né? Morrer temos todos. Mas, primeiro, eu não tenho pressa nenhuma. Eu acho que ninguém tem, né? Temos pressa nenhuma. E segundo,
Vamos começar a morrer quando? Quer dizer, o objetivo é morrer jovem o mais tarde possível, né, gente? Morrer em condições, com dignidade, amarrando os teus próprios sapatos, lembrando do nome dos netos, fazendo alguma coisa produtiva, curtindo a vida, viajando, namorando, fazendo um monte de coisa gostosa, mesmo velho, né? Então, eu acho que a reflexão que eu queria... Deixa eu ver as horas aqui. Dá tempo. A reflexão que eu queria trazer hoje era um pouquinho isso, um pouco esquecer dessa mentalidade que nós criamos. Por quê? Por que nós criamos essa mentalidade que é necessário ver a dieta e que temos que tomar termogênico e que temos que tomar remédio para emagrecer e que, sabe, virar porque está tudo errado. Porque na realidade nós somos viciados em produtos comestíveis industrializados e achamos que nos engordam, que nos inflamam, e o vício é tamanho que a possibilidade de ficar sem eles nos deixa com uma sensação de deprivação, com uma síndrome de abstinência. Então nós ficamos inventando dietas da sopa e do periquito A4 para tentar isso, para ter esse objetivo pequeno de entrar no vestido de madrinha no casamento da prima. Né? Porque é um objetivo pequeno, porque quem vai casar é a prima, né? E a gente só vai botar aquele vestido alugado ou emprestado por 3 ou 4 horas e depois vamos voltar à mesma miséria, com a mesma possibilidade de ficar diabéticos, com a mesma possibilidade de desenvolver um monte de problemas. Então, vamos parar para pensar um pouco no que estamos fazendo, não só como indivíduos, como coletividade, como espécie. Nós estamos alimentando uma indústria bilhardária que nos levou a acreditar que nós temos direito a esse prazer momentâneo do salgadinho, do docinho, do coisa, e que nos engana vendendo coisas como margarina, que faz a família feliz porque é mais saudável que a manteiga. Mentira podre, mentira escrota, né? Que nos enganou durante muitos anos dizendo que era melhor substituir a carne vermelha por cereais porque a carne vermelha era inflamatória. Mentira podre. O que é inflamatório é o excesso de carboidrato na dieta, muito mais nocivo à saúde fazer uma dieta na base de cereais do que fazer uma dieta na base de carne. Que mais? Que nos bota uma propaganda dizendo que aquele líquido marrom cheio de bolinhas, com ácido fosfórico, uma quantidade insana de açúcar, sal, longe de cola e cafeína é a alegria da vida, que a alegria da vida é o cacete. A alegria da vida é você amar e ser amado e curtir a natureza. Tem tanta coisa boa que a alegria da vida é uma porra de um refrigerante de cola. Vou me desculpar o latim aqui, mas aqui eu fico nervosa com isso. Então, que tal parar para pensar? Que tal parar de repetir? Sabe, a gente fica repetindo, ai, não consigo, ai, não sei o quê, ai, tem que fazer dieta, ai, tem que perder 3 quilos. Não é 3 quilos, gente. Não há peso ideal. Peso ideal é aquele no qual você está num patamar de saúde, de harmonia com o teu corpo, de felicidade, mas de felicidade interior. Não é felicidade atrás de satisfação momentânea, porque isso qualquer droga dá, qualquer baseado dá, qualquer birita dá, né? E alguns até engordam menos, mas enfim. Olha aqui fazendo apologia. Mas sério, gente, pensa um pouco, porque a gente senta o cacete, porque fala maconheiro, porque não sei o quê. E você está fazendo o quê atrás de um docinho se roendo pelos cantos? E não vai sossegar enquanto não acabar o pacote inteiro. Então não julga um maconheiro, porque você está fazendo a mesma coisa com um pacote de biscoito. O fato de uma ser legal e outra ser ilegal são critérios políticos aí que podem mudar a qualquer momento, porque tem países que estão legalizando umas coisas. Mas o que vai acontecer? Que esses produtos não vão ser proibidos. Não vão ser proibidos, sabe por quê? Repara uma coisa, já proibiram o cigarro. Alguém tem dúvida hoje em dia dos malefícios do tabaco? Ninguém, né? Você pode até fumar, mas sabe perfeitamente o que está fazendo, que todo mundo está cansado de saber. Então, se até hoje, com todas as evidências de que o cigarro causa câncer de pulmão, causa infarto agudo do miocárdio, causa AVC, causa umas coisas horrorosas, você consegue ir na banca e comprar sem ter que apelar para a clandestinidade, imagina
para proibir o refrigerante mais vendido do mundo, enfim, deixar de vender açúcar, como diz o Felipe aqui, né? Que é uma droga que vicia. O problema é que ela é legal, né? Que nem, sei lá, que nem o Rivotril, né? Porque quando a gente pensa em drogas, pensa primeiro em coisas ilegais e pensa depois em coisas que têm que ser administradas sob prescrição médica ou que são remédios de uso psiquiátrico. Vamos começar a pensar no açúcar, vamos começar a pensar no telefone celular. Repara que se você esquece o celular em casa, dá um nervoso e você acha que vai morrer. Vamos começar a pensar nessas coisas, gente. Vamos começar a pensar no refri, na cafeína às vezes, apesar que eu sou totalmente viciada, o único vício que me resta, né? Mas é melhor o café amargo. Não adoça o café, se você quer tomar café, não adoça ele. Então, a reflexão que eu queria trazer hoje para vocês é essa, quer dizer, vamos parar de pensar em dieta e vamos pensar em comida. E vamos pensar... E tem outra coisa, ansiedade, né? Ai, acho que eu estou ansioso. A gente procura um pretexto. Primeiro, se a gente está constantemente ansioso, e aí tem que comer para não sei o quê, que tal, primeiro, deixa a ansiedade bater, sofre um pouquinho. Às vezes tem que deixar bater e ficar naquela agonia, até para tentar identificar de onde isso vem, né? E olha, eu fazendo de coach aqui de comportamento. Mas por quê? Porque isso dá e passa, a vontade de comer dá e passa. Então, se você fizer uma forcinha todo dia para não correr para se satisfazer, no mesmo minuto que a vontade bate, e você começa a controlar isso, então, vamos começar a adquirir um pouquinho de controle. Não põe dentro de casa. Se priva um pouco, sofre com consciência de que está sofrendo, como diz o doutor Marcelo, vamos apelar por desconforto voluntário. Então começa a tomar banho frio, começa a forçar o teu corpo a se acostumar com um certo desconforto, a não se satisfazer. Gente, a gente aprende a não satisfazer todos os nossos impulsos básicos na hora que batem, porque você não sai transando por aí quando dá vontade. Tem gente que faz isso, mas enfim, não é bem visto e a polícia pode intervir, né? Então, por que nós temos que satisfazer a vontade de comer na hora que bate? Vamos esperar um pouco, deixa começar a se forçar a sofrer um pouquinho. E às vezes é bom fazer isso com outros outros tipos de desconforto. Por exemplo, banho frio. Acostuma o teu corpo a não ser tão acomodado. A gente está muito bundão, muito mimado. Eu quero. Porque senão eu fico ansioso. Claro que fica ansioso, porque você satisfazer constantemente a vontade não passa a vontade, cria mais vontade e leva mais vontade ainda, e a mais ansiedade, e a mais vontade, sendo que o açúcar ainda degringola metade dos nossos neurotransmissores cerebrais, dos que nós conhecemos, né? Porque também tem muita coisa por aí que a gente não sabe ainda e que vem sendo descoberto aos trancos e barrancos. Então, isso, andar descalço, passar um pouquinho de frio, né? Não correr para ligar o ar-condicionado, para ligar a calefação, coisinhas pequenas que podem levar você, que vão deixar você mais resistente. Dá vontade de doce, come alguma coisa ou põe alguma coisa na boca que tenha um sabor que não seja doce, um azedo, chupa um limão, toma um café amargo, bota um sal, distrai, dá uma distraída nessas células que percebem o sabor, tá? Começa a criar consciência do que o que está te provocando essa sensação de que fazer dieta, de que você precisa fazer dieta e do que isso é uma coisa ruim, de que isso é porque você está viciado. Se você cria essa consciência, você vai ver o impulso chegando, vai ficar mais fácil de reconhecer e fica mais fácil vencer, né? Ele precisa, eu estou no Rio de Janeiro também, eu vejo o doutor Marcelo jogando naquela piscina de 5 graus, eu falo assim, para fazer isso no Rio de Janeiro eu tenho que entrar na geladeira, né? Hoje aqui deve estar uns, sei lá, 20 graus e já está aquele friozinho, né? Carioca já bota lá uma touca de lã
e as meia grossa, né? Porque já está frio com 20 graus. Então, mas o banho frio é uma boa maneira de começar o dia, gente. E a gente que mora no sul é mais frio, mas que mora um pouquinho mais para cima não é tanto sacrifício assim, né? Então, o que eu queria deixar com vocês hoje é essa reflexão de se você pensa que está fazendo um sacrifício porque comer só comida de verdade e você tem que se privar de pãozinho, biscoito, refrigerante e docinhos, começa a pensar por que você tem essa sensação de perda tão grande quando te tiram isso. Começa a pensar que isso não é normal, porque isso não acontecia 60 anos atrás. Por que está acontecendo agora? E por que as pessoas estão tão obesas? Por que essas pessoas estão tão doentes hoje em dia? Então, o que eu queria trazer um pouquinho é isso, que é tudo que nos fez sobreviver como espécie durante centenas de milhares de anos, agora nos adoece. Nos inflama, porque a resposta do nosso corpo, que era preparada para comer menos, para comer de outra maneira, está desbaratinada com essa quantidade de porcariada que a gente bota para dentro. Então, basicamente, eu queria deixar com vocês hoje essa reflexão. Teve duas pessoas que perguntaram aqui onde que eu estou atendendo. Gente, eu ainda estou atendendo exclusivamente online, até porque eu me aposentei, eu sou aposentada. E eu fechei a minha clínica temporariamente, então por enquanto o atendimento online, se alguém se interessar tem um link na bio, né? Mas, que mais perguntas aqui? Enfim, basicamente tomar consciência do que está errado, tomar consciência do vício que nós criamos e que foi muitas vezes criado sem a nossa anuência, porque é uma coisa que vem da infância. Começar a trabalhar o paladar com sabores diferentes. Se obrigar um pouquinho a comer diferente, né? Porque aos pouquinhos você vai começar a gostar também. E tem muitas maneiras de preparar os alimentos, mesmo de trilhões de culturas no planeta que comem diferente, de alguma você vai gostar. E perder um pouco essa noção, essa conotação de que você tem que fazer dieta para entrar no vestido para ser madrinha de casamento, ou porque tem uma coisa ou outra. Parem de pensar pequeno, vão pensar grande, vão pensar em saúde, vão pensar em natureza, vão pensar em comida de verdade, em densidade nutricional, e vão parar de pobreza de espírito, achando que um pão francês é a felicidade, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos sofisticar um pouquinho esses gostos, porque eu realmente fiquei mordida com essa pessoa que me mandou isso, dizendo que eu não era feliz por falta de pão francês e cerveja. Gente, eu espero estar ajudando. Mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas ou sugestões para lives ou coisas, manda pelo direct ou deixa nos comentários dos posts do feed. Se alguém se interessar por consulta online, é só ir no link da bio e lá tem um linkzinho onde você escolhe o teu horário, tudo, te explica tudo, como fazer direitinho. E vamos parar e pensar. Se a pessoa tem sangue... não, dieta do tipo sanguíneo não vou entrar nesse mérito, não tem nada a ver. Se você não gosta de carne, pode ser por diversos motivos, tá? Suco de uva integral tem muito açúcar, muito açúcar. Gente, eu vou parar por aqui para poder deixar a live salva, porque tem um momento que o Instagram corta e aí eu não consigo salvar. Então, se vocês acharem interessante, manda para os amigos, enfim, e... quinta-feira eu já coloquei aqui, eu vou fazer uma live, mas na página de outra pessoa, eu vou colocar no Stories e no feed também, e quem quiser acompanhar vai ser muito bem-vindo, e estamos trabalhando, tá, gente? Eu espero que tenha valido a reflexão. Obrigadíssima pela presença de vocês. Beijo, que a distância pode, tá? Tchau, tchau. Boa noite.